Essa é para você que trabalha com energia solar e achou que ela atingiu seu auge. A maior feira de energia solar do mundo veio para contrariar isso. Teve bateria gigante, teve módulo dobrável e até mesmo painéis que as pessoas podiam caminhar por cima. A ANEEL está sem dinheiro, fazendo cortes em setores essenciais para nós que trabalhamos com venda de energia solar, e tem mais energia de graça que alguém no final vai ter que pagar essa conta. Bom dia, gente. Eu sou a Laura Foltz e esse é o Café com Foltz, o seu resumo semanal das notícias do setor elétrico e do mercado de energia. Toda segunda, às 10, aqui na SBA. E eu sou o Matheus Ranz, o host da SBA, e já vamos para o assunto do momento, Laura. É SNEC que fala? A SNEC Isso. 2025 na China aconteceu. E o que rolou lá de interessante? Vamos lá. A SNEC deixou bem claro para nós, para quem trabalha no setor de energia, que o armazenamento de baterias é que está em alta, tanto do residencial como também para o industrial, de 25 megawatt-horas de armazenamento. Realmente, quem trabalha no setor de energia solar tem que obrigatoriamente saber sobre armazenamento de baterias. Olha, Laura, e com tanto lançamento, com tanta coisa nova que foi apresentada nessa feira, a gente sabe. É uma feira que você vai lá para passar alguns dias, você faz uma bela de uma viagem para a Uhum. China ali, conhece diversos fabricantes, conhece diversas tecnologias, mas você analisando, tem algum desses equipamentos que você vê que se encaixa à realidade brasileira e que vai trazer uma solução efetiva para algum problema nosso? Olha, teve um inversor residencial especial da Solis, que ele é trifásico, 127, 220, então não precisa do transformador, o que muitas vezes ali pode acontecer, né, do trifásico, dos inversores trifásicos necessitarem de transformador, deixando o orçamento do nosso cliente mais caro, mas o diferencial não é esse, e sim que ele já vem ali com um banco de baterias para estar fazendo toda a parte de armazenagem. E o mais importante disso é que esse inversor híbrido, ele consegue tanto acoplar um sistema fotovoltaico que já existia antes. Então, por exemplo, eu tenho um sistema na minha residência que eu gero energia, né? Através do meu inversor, com o meu módulo fotovoltaico, eu consigo acoplar essa geração dentro do meu inversor da Solis e ele já vai automaticamente ali alimentar o banco de baterias. Então, você não precisa trocar o inversor, você pode adquirir um e fazer o acoplamento. E também, além disso, nesse mesmo inversor, Hans, olha só que interessante, ele tem um backup dedicado. O que é isso? Tem, por exemplo, duas saídas de backup. Então, a primeira, por exemplo, eu posso ligar o segundo andar de uma casa e a outra eu posso ligar o primeiro andar, que é onde tem geladeira, né, enfim, eletrodomésticos que a gente necessita, né, para estar ali utilizando no dia a dia. Então, eu posso, por exemplo, deixar 30% da carga para o piso superior e os 70%, que são cargas prioritárias, para o piso inferior. Então, eu vi assim, que foi uma tecnologia muito bacana que nós tivemos aí, que a Solis trouxe, e acredito que em breve vai estar aí nos distribuidores aqui no Brasil. Show. E, Laura, agora vem uma dúvida, né? A gente já vem martelando isso há algum tempo sobre o foco que a gente está tendo no armazenamento de energia. Eu tive a possibilidade de trabalhar com diversas integradoras solares dos Estados Unidos. Uhum. E lá é muito forte o sonho do americano de independência. Eles querem ser independentes até mesmo do governo. Então, Uhum. lá, sistemas off-grid são muito comuns. Ou seja, a venda de bateria, o uso de carros elétricos é muito mais dissipado do que aqui no Brasil. Uhum. Agora que a gente já está martelando de novo, está vindo inovação, está vindo barateamento desse produto, porém a aderência ainda é pequena do nosso comerciante de energia solar ali. São poucos os integradores que têm no seu portfólio de produtos as baterias, porque ainda é um produto caro e que não tem uma aderência, um conhecimento tão grande do nosso cliente final. A dúvida que fica, beleza, foi apresentado um monte de inovação, mas o pessoal, eles pensam nessa venda de baterias, principalmente essas baterias gigantes, quando a gente pensa ali no universo das indústrias. Ou ainda no Brasil está limitado o pensamento de que baterias são apenas para residencial e comercial de pequeno porte ali. Uhum. Excelente pergunta. Hoje, quando a gente fala em armazenamento de baterias para residencial, a gente pensa em casas de grande porte, né? Em casas que realmente têm o dinheiro ali para estar investindo.
Mas a gente começa a verificar que realmente a gente também, as empresas, as residências buscam também essa questão da independência, certo? Então, conforme for passando, e a questão dos valores, a gente tiver incentivos, né, com redução de impostos, por exemplo, sobre a importação das baterias, tudo isso vai incentivar também, principalmente o setor residencial. Já o industrial, eles entram muito ali naquele horário de ponta que eles falam, né, que é das 18 às 21 horas, entra o banco de baterias, que ele acaba substituindo o diesel. Então, já tem um alto custo de geração ali naquele período. Então, seria a troca, né, do diesel por um banco de baterias, que é muito mais rentável ali, vai se pagar muito antes, certo? E vai ser algo bem colocado, até por estar utilizando energia renovável, energia limpa, por se estar utilizando o banco de baterias. Então, tem sim essa colocação agora, né, para a indústria. Para o setor residencial, vai ser um pouco mais devagar ele adentrar, mas com certeza aí com os passar dos anos vai adentrar sim. Legal, e a gente fala de armazenamento, a gente acaba desviando o foco do pão quentinho que a gente costuma falar, né? O integrador, ele até muitas das vezes, eles colocam ali na bio do Instagram, se orgulham, tantas milhões de placas, tantas centenas de milhares de placas solares e o módulo solar. A gente sabe que a SNEC é basicamente uma competiçãozinha ali interna de fabricantes para ver quem tem o módulo mais potente. Esse ano eles trouxeram inovação de verdade ou foi só uma disputa ali de quem tem o módulo mais potente? Trouxeram, sim, teve alguns pontos bem importantes, e eu vejo que a principal inovação, que até eu fiquei bastante curiosa para ver esse módulo, quero ver quando chegar aqui no Brasil esse módulo, foi que as ligações metálicas que acontecem na superfície do módulo, elas foram parar atrás dos módulos fotovoltaicos. Então, você só vai ver agora a placa de silício ali em cima, o azul. Você não vai ver todas as ligações metálicas que tinham antes na frente da placa. E isso, consequentemente, aumentou a eficiência do módulo fotovoltaico. Legal, e tem mais alguma coisa que chama a atenção aí com relação a módulos? Então, vamos lá, que até a gente fez a chamada no início. Teve módulo, Hans, que o pessoal estava andando em cima dos módulos fotovoltaicos, não estava ocorrendo microfissura nesses módulos, porque a gente sempre tem esse ponto de alerta, né? Principalmente quando se instala em telhado, o pessoal vai fazer a limpeza, ou no momento da instalação, os instaladores não têm cuidado e acabam pisando nos módulos, causando as microfissuras, que muitas vezes pode danificar o módulo fotovoltaico e ele não gerar de acordo com o pretendido. Então, na feira, teve amostras de módulos que pode sim andar em cima deles, que não ocorre a microfissura. Esse foi um ponto de bastante importância. Outro ponto foi o módulo dobrável. Ele consegue ter uma curvatura, o módulo. Inclusive, lá na feira, eles instalaram numa mini sacada ali de prédios, para estar instalando eles em sacadas de prédios de energia, a folha, né, do módulo fotovoltaico na sacada do prédio. E, por último, né, a eficiência dos módulos, como eu comentei, com as ligações metálicas passando da parte superior para a parte inferior do módulo, nós estamos chegando aí na média de 26%, 27% na eficiência do módulo fotovoltaico. Entendi. E, Foltz, agora vamos trocar de saco para mala de novo. Foltz, problema sério. A ANEEL, ela indicou aí que vai ter um corte de orçamento e não é nada legal para o pessoal do solar. Para quem é integrador, ele precisa fazer as reclamações, precisa fazer ali aquele suporte básico com a agência. Então, vai afetar ali parte de fiscalização, parte de atendimento ao consumidor. Eu vi que você já produziu bastante conteúdo sobre o tema. Atualiza a gente, o que está acontecendo com a ANEEL dessa vez? Vamos lá, então. No dia 18, foi na quarta-feira passada, ela divulgou que, por falta de recursos, ela vai ter que reduzir drasticamente a fiscalização em campo, interromper temporariamente o serviço de ouvidoria e até limitar o horário de funcionamento da agência. O canal oficial das reclamações, ela ainda escreveu que pode ser suspenso por falta de verba, né? E tem mais, com menos fiscalização, Hans, a gente fica mais inseguro ainda no nosso setor. A gente tem toda a questão de fraude, a questão de segurança mesmo dos sistemas, e é um suporte para nós, né, principalmente igual eu dou consultoria nesse ramo, que a gente sempre muitas vezes recorre à ANEEL como a agência reguladora do setor, e que agora a gente vai ter aí que verificar quais são os horários certinhos, se a gente vai conseguir ter essa resposta, ou se a gente vai ficar conversando, aquela conversa com um robô, sabe, que acontece no chat? Você manda uma resposta, eles mandam uma pergunta, e vai ficar naquela conversa, ele não vai ter o ser humano realmente atendendo.
E isso tudo no momento que o setor de energia nunca teve tanto investimento como hoje em dia, nunca teve tanta inovação e crescimento, né, Laura? Com solar, Ex- bateria, geração Exatamente. distribuída, mercado livre. A gente vê tanta evolução no mercado, tanto a parte, igual agora, né, chegando os leilões de baterias, toda a parte da geração distribuída, que é gerar a própria energia, injetar na rede, a gente tem tanta reclamação de concessionária que se prevalece sobre notas técnicas que querem impor uma lei, sendo que elas estão ali apenas para regular, né? E a gente tem tanto problema disso no setor, e agora mais esse problema que a gente não vai conseguir dar vazão nas demandas que a gente tem de reclamações das concessionárias de energia, está bem complicado mesmo, Hans. E Laura, e quem está nos assistindo, a gente jogou aqui essa bomba, basicamente vocês vão conversar com um robô a partir de agora, basicamente vai ter menos fiscalização, mais espaço para picaretagem começar a crescer no meio do nosso setor, que a gente tem cuidado aí por tanto tempo, né? E que o pessoal de casa pode fazer assistindo esse vídeo e começar a botar em prática para tentar reverter esse tipo de situação? Olha, uma das soluções que a gente pode é sempre estar acompanhando a evolução desses comunicados que a ANEEL faz, então sempre acompanhar a página da ANEEL. E uma dica que eu dou, eu não vou citar nomes aqui, mas procure no LinkedIn, diretor da ANEEL, presidente da ANEEL, comentem lá como que está isso, comentem como que está o suporte, porque quanto mais eles verem, eles enxergarem que a gente precisa do serviço da agência, sim, eles podem, né? A gente consegue pressionar eles para voltar o quanto antes esse atendimento aí que tanto a gente necessita. É isso aí, pessoal. Não é só deputado, não é só presidente que tem que cobrar. Temos que ir lá e falar com a Exatamente. pessoa que está por trás de tudo que a gente acaba passando. Tem que ver que nós somos um dos, palavras bonitas aqui, nós somos um dos stakeholders de toda esse ecossistema da energia solar. E nós precisamos ser ouvidos, tá bom? Exatamente. E falando em ANEEL, Laura, tem uma notícia fresquinha aí que a ANEEL aprovou a gratuidade para milhões de pessoas. A gente já vem comentando e martelando isso daí há uns 2 meses, basicamente, desde o primeiro Café com Foltz que a gente fez. Como que está isso? Que pé que está? Como que está o andamento? Então, vamos lá. A ANEEL, a partir de julho, já vai começar a isentar, né, ali as famílias que forem de baixa renda e que tiverem cadastradas, e ele já regulamentou a gratuidade, ou seja, essas famílias vão ter ali os 80 kWh gratuito, que foi previsto na medida provisória. Com isso, Hans, cerca de 4,5 milhões de pessoas vão ter a conta zerada de consumo, certo? Sem contar que o benefício aí vai atingir 17 milhões de brasileiros. Então, são 7, 8 milhões de residências, isso? Exatamente. Ah, entendi. Show. E a gratuidade ela já começa agora, porque a MP está parada, né? Exatamente, isso foi um ponto de extrema importância ainda que a gente teve, porque a medida provisória está parada, mas mesmo assim a ANEEL ela já vai estar incluindo a gratuidade para essas famílias a partir de julho, sem ter votação ainda se a medida provisória vai ou não virar lei. Então vamos ver como que esse cenário vai ficar. Show, que caminhe bem, que essas pessoas recebam essa gratuidade aí, porque é merecida. Mas aquela velha perguntinha, quem que vai pagar essa conta, Laura? Você, eu? Eu e você, quando nós vamos acabar pagando essa conta, quem não está incluso no baixa renda vai acabar distribuindo essas tarifas para os demais consumidores, né, através da CDE. Então, os outros consumidores aí vão acabar pagando pelo benefício da gratuidade dos 80 kWh. E agora, eu deixo a pergunta para você. A SNEC, que aconteceu esse ano na China, que trouxe os bancos de baterias, módulos dobráveis, você acha que o mercado brasileiro está já fomentando para isso? Ou ainda o mercado brasileiro precisa amadurecer, principalmente a nossa agência e as concessionárias de energia, para após receber essas tecnologias? Comenta aqui que a gente quer saber a sua opinião. E se esse conteúdo te ajudou, meu querido integrador, integradora, você que é vendedor, você que participa desse ecossistema, nossos números aqui, eu e a Laura, nós estamos extremamente contentes, nós estamos cada vez atingindo mais e mais e mais pessoas, e tudo isso vem a partir do quê? De você lascar o coraçãozinho aqui, dar um gostinho aqui, um gostei do conteúdo, se inscreve no nosso canal, clica aqui no sininho para você ser notificado sempre.
E o principal de tudo, envia para aquele teu amigo que precisa parar de vender só kit simples, não sabe nem o que é bateria, não sabe nem o que é algo que está inovando o setor. Esse conteúdo é para vocês. Exatamente. Toda segunda, às 10 horas, na SBA, eu e o Hans contamos com você no Café com Folks. Não deixe de assistir. Show de bola. E é isso aí, pessoal. Se quer assistir aqui, você pode assistir no YouTube, pode assistir no Spotify, pode assistir no Instagram da própria Laura, no meu Instagram, aonde você quiser, a gente está distribuindo conteúdo de qualidade para vocês. Isso daí, muito obrigado. Eu sou o Hans, o host da SBA, e até a semana que vem.